Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Maravilha. Que coisa boa é saber que você está aí do outro lado agora para mais um dia muito especial, sempre aqui na nossa programação, contando também com os nossos convidados. Cada um com uma história, um testemunho, não é? Um talento, um coração cheio de vivências e experiências que cooperam e que ajudam aqui a levar a mensagem espiritual de motivação, de otimismo para o coração de muitas pessoas. Na TV, no canal 25.1, ao vivo nós estamos aqui nessa noite abençoada de quarta-feira. Muito feliz em contar com a sua audiência. TV canal 25.1, agora dando um tchauzinho para você aí. No YouTube também. Você também está me vendo, olhando nos meus olhos aqui no nosso canal. Olhe nos meus olhos. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu sei que você pode curtir, compartilhar, comentar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever. Tá aqui os detalhes do canal. Você se inscreve junto com a gente e aproveita para pegar o link agora do YouTube que você está vendo aí, aonde você estiver, e coloca nos grupos de Telegram, WhatsApp, vai no direct do Instagram também, manda para alguém, no grupo da família, envia para aquela pessoa que faz muito tempo que você não fala com ela. Até quem está devendo você cria esse pretexto agora para mandar aí também o nosso canal e divulgar a nossa programação. Quando a pessoa perguntar o que é, você diz: eu estou aproveitando para te convidar para você assistir o programa Olhe nos Meus Olhos. No rádio, de forma simultânea, rádio, TV e YouTube, nós estamos também no canal 92.1, na Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo, para essa noite maravilhosa. Eu vou ter a oportunidade de receber um querido aqui que, além de ser amigo de longas datas, porque tem uma história no Evangelho, em Fortaleza, vivendo muito intencionalmente a fé há muito tempo. Eu sou admirador do trabalho dele, recebo com salva de palmas aqui, ele que é administrador de empresas, formado em teologia, terapia da família também faz parte do currículo dele, é servo de Jesus Cristo. Eu posso dizer que é torcedor do Ceará, já vou abrir aqui logo, colocando de forma muito pontual aqui esse valor que ele traz. O nome dele é Douglas Soares, está hoje aqui e a salva de palmas vai fazer com que ele seja muito bem recebido aqui. Vamos lá então, olha, tem outras habilidades aqui e outras responsabilidades. Ele é pastor, presidente do Ministério Apostólico Efraim, ali no Benfica, é líder, idealizador também do projeto Sou Jovem na Paz e líder do Jump Ceará, que é os Jovens em Unidade Multiplicando Poder. Vamos falar sobre essa personalidade, o pastor do Charamanaias, que virou um sucesso e traz essa marca há muito tempo em Fortaleza. Meu amigo pastor Douglas, seja bem-vindo. Nós vamos contar tudo aqui, olhando nos seus olhos, e eu tenho certeza que você não vai deixar nada ficar guardado aí. Fique à vontade e abra o seu coração. Amém. Graça e paz, Renatinho, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. É com muita alegria que nós estamos aqui participando desse programa maravilhoso. Que Deus possa abençoar, que Deus possa falar, que Deus possa ministrar de uma forma tremenda e poderosa todos aqueles que vão estar assistindo, ouvindo, e vai ser um momento maravilhoso aqui com a gente. Muito bom. Eu posso dar um tema ao nosso programa de hoje, dizendo para você que está aqui participando agora, que essa história que você vai ouvir, ela tem várias nuances entre conhecer Jesus, não é? Antes de Jesus, conhecendo Jesus, geração da família, adolescência, juventude, empreendedorismo, pastoreio e tantas outras frentes mais. Eu tenho certeza que talvez para a mãezinha que está do outro lado agora, vai dizer o seguinte: será que faz sentido? Eu tenho um filho tão complicado aqui dentro de casa, a esposa também. Você quer conhecer um pouco mais? Eu quero já que o senhor comece trazendo tudo, desde sua gestação, a sua vida na região do Conjunto Ceará, que eu sei que tem muito para contar. Que bom, que bom. Assim, a minha história, né? A minha história é a história de um jovem de Fortaleza, nascido aqui, criado aqui, um jovem que teve a sua vida ali no normal de um jovem nascido, que estudou na periferia, que nasceu na periferia. Você falou do Conjunto Ceará, mas um pequeno detalhe. Eu não nasci no Conjunto Ceará, eu nasci no João 23, né, ali pertinho do Conjunto Ceará, só que eu fui enxertado no Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará, né, é um conjunto maravilhoso, como se fala aqui em Fortaleza, é uma mini cidade, né? Uma cidade dormitório, que muita gente mora lá, trabalha fora ou dorme, né? E volta para casa para dormir. E ali no Conjunto Ceará foi meus primeiros passos ali no Evangelho, né? No Evangelho onde eu conhecia Jesus Cristo, onde foi um momento onde
eu tive aquele encontro pessoal com o Senhor na igreja, onde eu tive algumas dificuldades também de permanecer na fé. Oh, isso é forte. Certo? Permanecer na fé. Por quê? Essa é uma história bem interessante, Vamos contar tudo. Já que a gente começou Sim. falando disso aí também. Um jovem que era do mundo, um jovem que veio... que nós vamos entrar nesse assunto claro, também, eu fiquei né? preocupado quando você falou que era vida normal de jovem. Aí eu disse o seguinte, vida normal de jovem. Não, eu acho que não era vida normal não, porque tinha muita coisa agitada nesse período, né? Você quer dizer que é o seguinte, você tinha uma vida como todo jovem, à procura de mudança radical, de conquistar, estudar. O pai e a mãe, eles... são fatores marcantes na sua história, na sua vida? A sua criação, a gestação ali, saindo do período da infância para a adolescência. Eu sempre gosto de falar sobre isso, relatar um pouco da situação como era meu pai e minha mãe dentro de casa, porque é uma situação diferente de muitos jovens que eu convivo e trato. Eu sempre tive, né, um casamento referência, o meu pai e minha mãe. Só que por minha causa própria, eu decidi andar de uma forma diferente. Eu olhava para o meu pai, para minha mãe, nunca vi, Renatinho, o meu pai discutir com a minha mãe. Olha que lindo. Que é algo diferente nos dias atuais, né? Quem senta aqui, na maioria das vezes, tem uma história dizendo que o pai era grosseiro com a mãe, que a mãe abandonou, alguma coisa desse tipo. E é por isso que eu chamo a atenção sempre, e vou fazer sempre algumas interferências aqui quando você estiver falando. Sem problema. Porque eu vou aqui levantando para que essa pessoa do lado diga, rapaz, é a minha história. E você vai falar diferente daquilo que é mais comum hoje. Isso. É a briga no lar, os casais, desentendimento, separação e tantas crises. E aí você diz que tinha como referência o casamento do seu pai e da sua mãe. Uma das coisas, por exemplo, que gerou o desejo do meu casamento é olhar para o meu pai e para a minha mãe. Muito bom. Certo? Eu tive isso dentro de casa, mas por minha conta e risco, eu decidi andar por caminhos que não eram interessantes, que meu pai e minha mãe não tinham. Eu nunca vi, para você ter ideia, meu pai nunca colocou uma bebida na boca. Olha aí, rapaz. Meu pai nunca colocou um cigarro na boca, eu nunca vi confusão dentro de casa. Mas eu tinha algo dentro de mim que me levava para uma rota diferente. E isso foi o tempo em toda a minha infância e juventude, entendeu? Uma parte da minha juventude. E quando eu comecei a embrenhar no mundo, né? Sim. Aquele negócio, conhecer o futebol, aquele negócio de ir para uma festa e tudo mais, eu comecei a andar numa rota própria. Só que eu tinha no meu coração, eu quero ter um casamento, eu quero ter um casamento referência como o do meu pai e da minha mãe. Hoje em dia você vê, né, como você falou agora, muitos casais, eles geram filhos e os filhos se tornam traumatizados, os filhos não têm mais aquela referência do pai e da mãe e por esses motivos decidem andar de uma forma errada. Eu não tive isso. E eu decidi me embrenhar no mundo. E essa parte da minha história é interessante porque eu segui para um lado das festas, eu segui para um lado da bebida, eu segui para o lado da torcida organizada. Rapaz. E aquilo foi me dando algo que eu tentava preencher meu coração naquele tempo e não preenchia, entendeu? Sim. E fui me embrenhando naquela situação que o mundo me proporcionava. Como era que era a vivência? Influência. Essa vivência com o pai e com a mãe, que tinha um modelo de família equilibrado, o pai não bebia, a mãe também não, mas já vivia na fé, a mãe e o pai já tinha... como é que era o pensamento do Cristo, a religiosidade, o que é que estabelecia dentro de casa? Como é que era? Isso é um ótimo detalhe se falar, porque o meu pai e minha mãe não eram crentes, Sim. Não conheciam o evangelho. E aí que é diferente, né? Tá. As pessoas podem imaginar, ver um homem pastor e pensar, ele veio de um berço evangélico. Eu não vi no berço evangélico, sim, mas eu vi de um berço que tinha uma doutrina, tinha um direcionamento. Pra você ter ideia, na minha casa, eu e minhas irmãs, todo mundo senta na mesa para tomar café, para almoçar. Demais. Não tem aquela história que hoje acontece sim, muito, né, nas casas. O filho vai para dentro de um quarto, o filho vai ali, fica ali no celular, isso, que nós sabemos que a consequência virá depois. Verdade. Quando nós temos um entendimento e estudamos sobre esse assunto, você percebe logo que aquele filho está sendo afastado da família, do princípio familiar, dos direcionamentos da família. E lá na minha casa sempre teve isso com meus pais. Mas aquela história do homem andar pelo seu caminho próprio, sim, a sua decisão. E eu decidi ser diferente. E nessa decisão de ser diferente, foi aí que eu me
conheci no mundo. Rapaz. Foi aí que veio as marcas na minha alma, foi aí que veio as situações adversas, as prisões que vieram sobre a minha vida, até conhecer Jesus Cristo. A idade que você fez perceber que tinha necessidade de enfrentar o novo, encarar o novo, adolescente? Antes, 10 anos de idade, meu pai me dava toda a liberdade para ir jogar futebol. Mas aí não tinha ainda internet nesse tempo, não tinha essa doideira, não tinha TikTok, Quai e tantas outras plataformas mais que vão levando as pessoas a ficarem presas no modelo e no padrão que está sendo gerado. Então você foi ativo, indo com 10 anos de idade, com a concessão, a permissão do pai para ir jogar bola, ficava à vontade. Praticar esportes, porque também, falando aqui, não está aí no meu currículo, mas eu sou faixa preta de karatê. Sabia não? Aí, rapaz. Eu sou faixa preta de karatê e roxa de muay thai. Rapaz, não brinca não. Sempre gostei de artes marciais. E meu pai me motivava a fazer isso. A ir para as artes marciais, para tentar estar com a cabeça preenchida. Porque eu não tinha aquela palavra, Olha como é religiosidade. Você está falando é importante, sabia, pastor Douglas? Olha, eu estou recebendo o Douglas Soares aqui, talvez você já tenha visto ou assistido, percebido ele na internet, em algum lugar, participado de algum evento que ele tenha sido a pessoa que está promovendo, né, sendo usado por Deus ali. Então, no dia de hoje, eu estou recebendo ele aqui, que está contando essa história. Você sintonizou o rádio agora 92.1. Nós estamos ao vivo, Olhe nos Meus Olhos, aqui na Rádio Líder, também no YouTube e na TV, canal 25.1. Me chamou a atenção aqui agora, e eu vou voltar para esse tema, que é a prática do esporte. É importante demais. Hoje a turma está entregando um celular na mão e esquecendo essa prática do esporte que foi valorizada pelo seu pai e pela sua mãe, dando a oportunidade a você de viver essa experiência logo a partir de 10 anos de idade. Perfeito. Eu só colocar um exemplo, eu estava agora no sertão, fazendo a missão, e eu conversei com uma mãe que veio me fazer uma pergunta a respeito desse assunto. O que é que eu achava do esporte? Eu falei, eu acho maravilhoso. Você encaixar seus filhos no esporte. E uma mãe me testemunhou algo, que ela estava chorando, pedindo que o filho liberasse o celular da mão para jogar futebol. No meu tempo que não tinha celular, isso foi motivado pelos meus pais. Jogar futebol, praticar esportes, fazer alguma coisa, fiz natação. E aquilo ali, eu fui entrando nessa rota. E essa rota, hoje, ainda é uma rota que tira as pessoas do mau caminho, que doutrina, que direciona, que gera o que é uma honra, que gera o que é um bem, uma pessoa normal. Forte. E isso é algo que eu motivo a todos os pais. Leve seus filhos, coloque seus filhos ali no esporte, aquilo que ele se interessar, incentive, porque você terá um filho e resultados maravilhosos na frente. Muito bom, é isso aí. Agora, você falando aí, rapaz, eu fico pensando muito. Qual é o padrão cultural? Coloque em mim aqui para essa pessoa olhar dentro dos meus olhos e olhar para ela dentro dos olhos aqui agora. Qual é o padrão que você está estabelecendo dentro da sua casa, fazendo o que de importância para formar esse bom caráter, como o pastor Douglas acabou de falar aqui? Ele disse que serve para criar dentro desse ser humano, desse futuro homem que está chegando, está se formando daqui a pouco, o valor, não é? A responsabilidade, o reconhecimento. Então essa pessoa passa agora até a entender sobre honra, propósito, temperamento, tempo. E do jeito que está, pastor, pouco o povo fala de esporte hoje. É verdade. O povo está falando de qualquer coisa. Na maioria das vezes, os pais, as mães estão tão agitados, vivendo um ativismo, ou talvez o ativismo religioso, ou o ativismo funcional, social, correndo atrás do seu dia. E aí, se não fosse o esporte, se não fosse o karatê, se não fosse o muay thai, se não fosse a vivência com o futebol, talvez a bebida tinha te pega, a drogadição tinha te pega no meio do caminho. Com certeza, é verdade. Então, o esporte, ele é uma saída, um escape, uma direção para todo aquele que precisa de um caminho para ser trilhado, um objetivo. E por isso que incentiva a todos os ouvintes, aqueles que estão assistindo, leve seus filhos, investe nos seus filhos, que vale a pena. Muito bom. Então, vamos lá. Da escala do futebol, 10 anos de idade, o karatê. E aí o Muay Thai. O Muay Thai também. Tá. O Muay Thai também. Saindo agora, se sentindo você ser atleta, foi destaque no futebol? Já chegou a jogar... Olha... escolinha, alguma coisa? Como foi? Não. Eu não cheguei a jogar nada não, mas assim, só em colégio, né? Era velinoso?
Verminoso? Sim, era verminoso. Quem não é, né? Quem não é um verminoso, Essa né? pergunta aqui, eu tô com o paulista aqui do meu lado. Sabe o que é verminoso, paulista? Sabe o que é? Cearense aqui, quem não sabe, talvez você esteja assistindo em qualquer outra parte do Brasil, até fora do Brasil, é uma linguagem do cearense. Verminoso é aquele cara que ele é a criança ou o adolescente ativo, ele tem uma sede, ele tem como se fosse um verme nele que não para de querer fazer aquilo de forma constante. E a pergunta é essa, era verminoso? Era constante no Verminoso, futebol? olha, não tem um jovem que não goste de futebol que não seja verminoso, né? Chega um tempo na nossa vida que você quer bater aquele velho racha todos os dias. E eu, como todo jovem que gosta de futebol, era verminoso. Com quantos anos foi começar a se perder? Porque agora já vem a idade da adolescência e a idade de que você está se perdendo para viver experiências radicais. 16 anos eu já estava ali tendo um contato mais direto com o mundo, né? Foi quando eu comecei a beber. Você começa a receber incentivos, né, dentro do colégio, começa a receber incentivos dentro da rua que você mora. E ali eu comecei a seguir para um lado que não era muito interessante, né? Que veio a bebida, que veio o conhecimento ali, eu vou conhecer, vou experimentar a droga. Então, assim, eu tive essa situação e dali em diante eu comecei a mudar meu estilo de vida. Comecei a sair da prática do esporte, comecei a me embrenhar em outras situações, aí veio os estádios, aí veio a torcida organizada, aí veio um outro estilo de vida daquilo que eu, como adolescente e início da juventude, estava vivenciando no início. Por mais que não tivesse um fundamento cristão, religioso, não é, de doutrina, tinha o caráter do pai e da mãe que levava sempre para esse caminho do estudo, de ter vontade de acertar, mas como não tinha a palavra de Deus para servir como rota, como direção, como bússola, acabou que no meio do caminho você começou a ter uns desvairos aí. Isso. E foi aonde que você acha que te mais prejudicou, tirou de você a parte principal que você tinha, o desejo de caminhar no esporte? Onde foi? Foi na torcida organizada? Onde foi? Sim, o desejo pelo esporte sempre foi maravilhoso, né? Aí aconteceu algumas frustrações dentro do esporte também, né? Quando eu era atleta de karatê, a força de apoio ela é muito pouca. Sim. Né? Quando você entra para um lado de atleta profissional, fica o esporte amador, no caso é isso. O esporte amador, ele não tem tanto apoio. E nesse período faltou apoio. Eu me classifiquei para o Campeonato Brasileiro, fui 5 vezes campeão cearense. Sério? Foi. 5 vezes campeão cearense, em Catar, comitê, e me classifiquei para o Campeonato Brasileiro. Aí vem uma certa situação que gera a frustração e uma rota diferente. Né? Quando eu me classifiquei para o Campeonato Brasileiro de Karatê, eu dei entrevistas em redes aqui em Fortaleza e tudo, mas eu não consegui patrocínio. Quando eu não consegui o patrocínio, veio a frustração no meu coração. Rapaz, vai falar sobre frustração já, porque eu também conheço outros atletas que sofreram diante dessa crise, dessa falta de apoio, dessa falta de investimento, que até hoje ainda é assim, tá? Não é muito fácil, não. Eu vou já contar, ele vai já contar e eu vou fazer perguntas aqui ainda mais. Eu queria chamar aqui agora a loja de veículos que eu indico. Eu recomendo e falo para todo mundo, porque você tem a oportunidade de comprar um bem. É o carro do sonho, é o carro da família, juntou um dinheiro, talvez tenha recebido as contas da empresa, ou começou a ganhar um dinheirinho a mais, está tudo certo. Aí você vai em qualquer lugar. Ô amigo, não pode não corre o risco não. Se você for em qualquer lugar, você pode se prejudicar. Porque tem gente que não tem respeito, não tem responsabilidade. É muito sério. Eu estou indicando uma empresa cristã, 100% cristã. Eu estou indicando aqui uma família que vai pegar na sua mão e vai dizer, faz sentido aqui com a gente. Nós vamos te dar a atenção devida. Você vai comprar o seu carro e vai realizar o sonho da família. Você vai trazer o seu carro, que em todo lugar a turma avalia, matando, colocando o preço lá embaixo. Nós vamos ter a melhor avaliação para você. Eu estou falando aqui da Visão Veículos e eu queria trazer um VTzinho, uma chamada direto lá da loja para facilitar. Daqui a pouco eu volto trazendo o telefone. Cadê? Vamos lá, pode soltar. Quando estiver pronto aí, já solta o VT aqui desses amigos que eu tenho lá na Visão Veículo no 99215-279. Deu certo?
Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Atenção, hein, gente? É para chamar no WhatsApp agora 992 15 279. 992 15 279. Você pode chamar agora no WhatsApp e dizer o seguinte: eu estou assistindo ou eu ouvi aqui pelo rádio, eu quero marcar uma ida até vocês, ali na Avenida Dr. Mendel Stenbruch, pertinho de todo mundo. Se organiza para você conferir, para você ver de verdade o que tem. Eu tô ali todo sábado com eles e eu vou te dizer algo aqui, ó. Rapaz, eu conheço muitas lojas, mas eu indico a você aqui a Visão, porque você vai se sentir muito confortável. Os melhores bancos, as melhores taxas, uma condição especial, com facilidades para você comprar o seu carro, se você quiser, até no seu cartão de crédito. Ali na Avenida Dr. Mendel Stenbruch, número 6485, pertinho de todo mundo, próximo a Maracanaú. Você conhece, né? Sabe onde fica? Então tá bom, qualquer coisa, chama aí no WhatsApp, os meninos já marca e vai comprar o seu carro com toda a garantia. Vamos voltar aqui agora. É o meu amigo o pastor Douglas Soares, que está mais uma vez sendo sabatinado aqui agora. Vamos lá, eu estou gostando desse testemunho, porque nós falávamos, antes de ir para esse momento onde eu falo aqui da Visão Veículos, nós falávamos sobre a falta de incentivo. E aí teve as decepções na vida do jovem atleta. Isso. Esse momento foi um momento difícil para você. Foi. Esse momento foi um momento que desencadeou uma situação complicada, né? Abandonar um sonho, um projeto, isso que acontece na vida de muita gente, né? Você tem sonhos, você tem projetos, você se dedica por aquilo, você investe na sua vida financeiramente, você investe na sua vida o tempo, e na hora que você está esperando uma resposta, a resposta não vem e gera frustração. E nessa hora é que vem a brecha do inimigo para te levar para uma cadeia, para uma escravidão. Forte. Então, foi aí que começou, né? Quando eu não tive o apoio ali para eu estar no Campeonato Brasileiro, daquilo que eu treinava já há 10 anos, ali bateu uma tristeza. Rapaz, a decepção chegou para você. Isso, Renato. Aí, não encontrou um apoio, não? Não encontrei apoio, bateu a tristeza, fiquei em casa, apesar de ser uma pessoa muito bem elaborada desde novo, né? Elaborada emocionalmente, mas eu senti o baque. Sim. É normal. Não sente, né? Não adianta dizer que o fortão ou então o super-herói, na hora que veio você ficou triste, disse agora eu não vou mais fazer nada não. Pronto, aí... Já era que faixa já nesse período? Preta. Já era campeão cearense? Cearense, Quantas 5 vezes? 5 vezes. E estava indo para o Brasileiro? Estava indo para o Brasileiro, tinha passado pela seletiva, tinha tudo ok para ir, só que eu não tive apoio, eu só tinha o pai trocínio, né? E meu pai, ele não tinha condições naquele momento de bancar a minha ida. Então, a partir dali, eu sucumbi ao desejo do karatê e comecei a mudar meu estilo de vida. Foi aí que eu conheci a bebida, foi aí que eu conheci outras coisas. Por uma decepção. Pela decepção, que é uma coisa que acontece em muita gente. Até entrar em uma nova rota de vida, né? Uma nova paixão. Uma nova paixão, né? Que foi a torcida organizada. Rapaz, aí tem história para contar. Ei, gente, ó, atenção, olha aqui nos meus olhos. O pastor Douglas Soares está abrindo aqui a caixa preta das suas emoções, dos seus sentimentos, contando a sua história, que talvez ele ainda não tenha contado em um outro episódio de outro programa. Não falei. Então se torna exclusivo aqui o que ele está trazendo. E aí...
parece até muito distante ou próximo demais da realidade de algum. E como é que faz esse paralelo? É distante e é próximo? É porque talvez alguém esteja dizendo, não, mas eu não tenho perigo nunca. Aonde que eu ia me entregar? A paixão de futebol. Aí vai ter o outro do outro lado dizendo, não, rapaz, eu ia também. Eu acho que eu conheço ele, segurava a bandeira aqui e tal. Algumas dessas histórias são próximas da nossa audiência. Eu queria que você contasse. Quando você vai agora apaixonado, você vai viver o quê dessa paixão? Olha, quando eu segui na rota da torcida, eu sempre, tudo que eu entrei na minha vida, desde novinho, Renato, tudo eu entrei com intensidade. Sim. Eu não gosto de fazer coisas como se diz À no toa, linguajar de qualquer popular, de qualquer jeito, né? Eu não gosto. Mergulho de cabeça. Eu entro para fazer, eu entro para dar certo, pode até ser que não dê certo como eu imaginei, mas eu tentei, eu tô lá buscando para dar certo. E como torcedor, ia para o estádio, via a torcida ali no início e tudo, ali naqueles pequenos movimentos, e eu ia com meu pai. Meu pai me levou a primeira vez para o estádio em 78. Oh, né? Você lembra qual foi o... Não lembro. Lembra? Eu não lembro. Você lembra dessa história? De Lembro que ele me falou, levei você no estádio 78 e tal, e eu lembro a partir de 82, né? Do ano de 82 no estádio. E quando já adolescente já estava passando na fase adulta, eu comecei a visualizar, né, aquilo ali. Eu achei, rapaz, isso é legal. Eu vou conferir isso aí de perto. Eu posso ser intenso também. Eu vi as pessoas ali de uma forma organizada, tentando montar algumas coisas. Percebia, claro, que faltava recursos, etc. Eu vou fazer parte disso aí para ver como é que é. Então você chega bem no centro da criação dos movimentos da torcida organizada no estado do Ceará. Pouco tempo depois. Tá. Pouco tempo depois. Não era nada tão padrão como é hoje, não. Não. Eu não lembro era. que eu também ia aos estádios e percebia, a partir dos 10 anos de idade ali, eu tenho 40 hoje, eu percebia que teve uma mudança radical dos processos de como funcionavam as torcidas, né? Isso. Naquele tempo era mais barulho de charangas, samba, etc. Né? Aí quando eu entrei nesse período lá, eu fiz a minha inscrição, comecei a se envolver e tudo. E lá na torcida é assim, aqueles que estão mais envolvidos, né, são os que crescem. Sim. Os mais organizados. Eu sempre gostei de... Liderança. Eu acho que existe aquele líder que é formado. Sim. Existe o líder que é formado e existe o líder que já nasce líder. Isso, muito bom. Forte. Né? Isso aí é uma coisa normal. E eu, graças a Deus, eu acredito que o Senhor me deu a graça de ser um líder, de estar direcionando e tudo. Quando você chegava, onde você chegava, você demarcava o território e a turma já vinha junto. Era assim, mais ou menos? Acontece. Isso mesmo é uma magnético. O povo chegava... Eu acredito que possa ser uma graça de Deus, um milagre do Senhor, um dom de Deus, né? Que Deus me deu, assim, só dando aqui uma vírgulazinha, uma das coisas que eu percebo, alguns líderes que trabalham com juventude, eu não vejo dificuldade nenhuma de trabalhar com jovens. Legal. Não precisa ir atrás dele, ele chega. Legal. Ele chega. Então, Deus me deu essa graça. E dentro da torcida organizada foi mais ou menos assim. Quando eu entrei ali, comecei a fazer novas amizades e tudo, e aí houve alguns movimentos que foram sendo mais intensos. Eu lembro muito bem de um episódio lá, que tinha um programa de rádio, da torcida, e eu ia para a rádio, atender o telefone. Isso aqui que a gente está vendo aqui, Sim. Você não está conseguindo enxergar, está vendo só nós dois, mas produção. O que tem por trás aqui, né? Tem toda uma produção. Eu ficava no telefone, atendendo. Por quê? Porque eu queria estar lá. Participando. Queria estar participando. Pertencendo. Se sentindo pertencente daquela história, daquela conquista. E assim foram muitos anos lá dentro. Legal. Até 96, o ano de 96, o ano que eu aceitei a Jesus. Mas mesmo assim, eu ainda passei mais 4 anos lá dentro. Você tinha algum apelido? Conhecido por... Não. Sempre foi conhecido pelo meu nome, Douglas. Tá. Douglas. Você tem uma altura boa, não é? Cearense sempre tem, assim, a estaturazinha que nem a minha, aqui um pouco mais baixa e tal. Não é os galalauzão, não, que o Ceará sempre tem essa dimensão aí. O povo consegue perceber em você um cara grandão, aí não era nada, não era chamado de nenhum nome. Não, sempre pelo meu nome. Douglas se destacava ali. Isso. E aí você vai passando pelo processo de crescimento dentro da torcida. Da torcida. Isso. Passei pelo processo do crescimento.
Passei pelo processo de convites, né, para poder participar de uma diretoria, mas eu nunca aceitei, né? E fiquei por ali. Como eram os dias que você se envolvia? Era segunda, terça, quarta? Qual era o dia que tinha? Como é que era isso? Na torcida organizada, você é envolvido 100%. Se você está lá dentro, você tem que estar disponível. Ainda é assim? Acredito que sim, porque faz muito tempo que eu Tá. não estou lá, né? Não posso não tenho mais esse envolvimento, nada, né? O meu envolvimento é totalmente Depois de diferente. Jesus, tudo mudou? Depois de Jesus, tudo mudou. Tudo Tá. mudou. Apesar de conhecer, ficou algumas amizades do tempo e tudo, mas a vida é outra, Claro. a chamada é outra, tudo é outra. E essa intenção... A libertação é outra. E essa intencionalidade que te fez viver dessa forma, como você está dizendo, constantemente, estava ali e tal, precisava, eu acredito que Deus precisava permitir com que você vivesse essas experiências para você contar hoje para a liderança Perfeito. ou para os jovens que você abraça, congrega, a turma que você palestra, onde você vai nos eventos do Brasil. E tudo isso faz muito sentido. Perfeito. Você disse que Deus já tinha dado esse talento da liderança. Isso. E você vem aperfeiçoando, só foi capacitado de verdade, habilitado de verdade, quando Jesus entra na história. Perfeito. O ano era de 94, que você falou? 96. 96. 96. 94 teve a Copa, Dia- 96 será foi campeão de alguma coisa? 96 foi 90, Ou foi 98? Não, foi 96, eu acho que o Ceará ficou... Lembra da escalação de quem era lá no Ceará naquele tempo? Não, lembro Nesse não. tempo de 96 jogava Chico, Jaime, Ayrton, Eugênio, Malhado. 94, isso Era? aí. Isso aí é a Rapaz, campanha, essa campanha É. com o Chico é a campanha da Copa do Brasil de 94. Você lembra, né? Lembro muito bem, porque... Chico, Jaime, Ayrton, Eugênio, Malhado, Vitor Hugo, Catatal, Sérgio Alves, Osmar e Ronaldo. Olha aí como você está melhor do que eu. E eu lembro muito bem desse episódio, sabe por quê? Porque eu ia para o jogo da final da Copa do Brasil lá em Porto Alegre. Tá. E porque eu fiquei de recuperação no colégio, meu pai não deixou eu Olha. viajar. Mas Esse jogo lá em Porto Alegre foi com com o Grêmio, que o Grêmio, Jaime fez um 94. gol lá? Não, o gol do Jaime foi em cima do Palmeiras. Palmeiras, tá? No Isso, Parque Antártica. no Parque Alô, Antártica. Palmeiras! Tem um torcedor do Palmeiras ali, o meu amigo Pedro. Ele não era nem nascido, não, Pedro. Aham. Mas o Jaime faz um gol ali, gol. que marca a história dele, né? Isso. Lá de Sobral, Jaime, Isso, é. querido jogador do Ceará. Tá aí. Aí, nesse tempo, você está em 96 no calendário, vivendo intensamente a torcida organizada. Isso, até encontrar Jesus nessa situação. Agora é a hora. Atenção, hein? Psiu, olha aqui nos meus olhos. Eu quero falar com você sobre esse momento que vai também servir ao coração dessa mãe que talvez tenha um filho que está vivendo essa paixão pela torcida organizada. Vamos ver que Jesus muda a história? E muda? E mudou? Mudou completamente, Renatinho. Foi verdadeiramente como um milagre de Jesus, da água para o vinho. Algo mudou. E quando eu reconheci... Mas não foi assim de uma hora para outra. Sim. Né? Foi um processo. Tudo na vida é processual. Existem aqueles que Deus faz um milagre instantâneo, né? Ok. Mas existem aqueles que Deus está lá no processo. O meu caso foi processual. Eu fazia algumas coisas. Por exemplo, o meu caso de... Eu ia para o jogo e saía do futebol. Eu ia para o jogo, guardava uma mochila ali dentro do carro do meu pai. Quando eu voltava para dentro do carro, eu trocava de roupa e ia para a igreja. Rapaz. Ia para a igreja. E chegava lá na igreja, não era aquela intensidade, tudo. E dessa forma eu tentava me sair, mas não tinha tanta força, né? Estava ali dividido entre dois amores, né? Isso. Entre o amor, a paixão pelo clube, a paixão pela torcida, né? E também por Jesus, que não tinha sido ainda tocado verdadeiramente na transformação. Tá. Até o ano de 2000. Fiquei de 96 até 2000 aí nessa brincadeira. Ia, não ia, não ia. Uma certa intimidade falsificada. Mas aí Deus estava trabalhando, né? Deus estava trabalhando. Porque você já tinha diminuído, então, a intensidade de coisas que você vivia Aham. para agora também ter um tempo para ir à igreja. Isso. Para conversar com os irmãos, viver uma outra história. Era meio que uma disrupção muito grande. Isso. Arrancar você de onde você estava, de forma imediata, e você foi sendo trabalhado dia após dia, passando ainda 4 anos, indo aos cultos, indo aos jogos, não é? Vivendo aquele momento ali. Você lembra que teve algum jogo que acontecia no dia que tinha um culto e você faltou?
Vários jogos. Vários jogos, porque os jogos são no domingo, né? Jogos são nos domingos, então vários jogos no mesmo horário. E nesse processo é algo bem interessante, o Renatinho, que foi um processo que veio algo que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Não posso dizer que foi uma depressão. Sim. Mas esse momento é um momento que, com certeza, alguém que está assistindo agora pode ter como um padrão ou que você possa estar vivendo. Nesse período, o período da disruptura que você falou, né, foi difícil para mim deixar tudo aquilo ali. E eu ficava, às vezes, em casa em crise. Ficava em crise porque era um desejo de estar lá, só que eu tinha tomado uma decisão. E eu, pela personalidade, decidido de ser, se eu tomei essa decisão, não posso voltar atrás nessa decisão. E eu ficava em crise. E por muitas vezes eu pensei até mesmo em tirar minha própria vida. Sangue de Jesus tem poder. Foi. Eu lembro muito bem que eu sentava assim na casa dos meus pais, né? Que alguém pode estar aqui assistindo e passando pela mesma situação, né? Eu sentava assim na casa dos meus pais e eu olhava assim para os fios de alta tensão, que é a casa de um andar, e eu pensava, olha, se eu não estou conseguindo suportar essa batalha, essa guerra aqui substancial dentro do meu coração, das minhas emoções, peraí, eu vou acabar logo com esse negócio aqui, porque aí eu resolvo a situação. Só que na mesma hora eu lembrava do lar que eu nasci e que fui fundamentado. Se eu fizer algo desse naipe, desse estilo, eu vou ferir as pessoas que mais acreditaram em mim, que me amavam, meu pai e minha mãe. Olha aí. Aí eu ficava pensando, é uma decisão totalmente individualista. Uma decisão que só ia prejudicar verdadeiramente ali, não somente a mim, mas ia prejudicar todos na minha família. E por isso, pelo amor à família, pelo amor ao meu pai e minha mãe, eu não tomei essa decisão. Graças a Deus. Aí foi nessa hora que o Senhor fortaleceu meu coração, me firmou na fé e até hoje. Graças a Deus, aleluia. E aí até hoje, de lá para a vivência com o Senhor, as transformações, a dedicação, o ministério, né? Ministério. O trabalho. Chamada. A chamada que você aceitou desempenhar. A chamada. Quando você aceita Jesus aí de fato e de verdade agora, já no ano de 2000 No ano de 2000. 2000. Eu aceitei Jesus em 96, passei 4 anos ali meio cambaleando, um pé no mundo, pé na igreja. Mas em 2000 eu tive um encontro pessoal com o Senhor. E foi algo assim muito espetacular, algo que é bom a gente registrar aqui, porque é algo que fortalece a fé. Eu estava em um evento, em um culto, ali no Conjunto Ceará. Legal. Né? E eu lembro muito bem de um pastor que estava pregando, Henrique Jorge Praciano Fernandes. O nome dele eu sei completo. Sim. Certo? Então, o pastor Henrique Jorge estava pregando num ginásio, o ginásio do colégio UV8 no Conjunto Ceará. Conhecido. E eu lembro muito bem que ele começou a pregar, e ele falou uma coisa muito interessante, que ninguém que estava naquele ginásio ouviu, mas eu ouvi. Foi que ele disse. Somente, ele disse assim, existe uma pessoa aqui que precisa agora verdadeiramente voltar para o Senhor. Deus quer te usar a partir de hoje. Você está dizendo que ninguém ouviu? Ninguém ouviu isso, mas eu ouvi. Ele chegou a falar? Ele falou lá. Tá. E como se ninguém tivesse dado atenção. E aquela palavra... Foi para você. Deus levou para mim. Você foi a pessoa que se levantou e foi lá na frente. Eu não somente me levantei. Eu me levantei, segui até a frente, dobrei meu joelho e fiz uma oração. Eu disse, Deus, a partir de hoje, eu serei o que eu nunca fui. Aleluia. Aleluia. E essa pessoa que está sentada aqui com você agora, testemunhando isso, é essa pessoa. Aleluia. Nunca mais fui aquele lá atrás. Glória Só tenho melhorado. Glória a Deus. Glória a Deus. No ano de 2000, é isso? 2000. Essa mudança radical e essa... Digo que agora a paixão foi vencida pelo amor. Perfeito. Né? O amor que vai além da paixão, porque a paixão pode ser de forma avassaladora, mas o amor, ele transcende, ele vai além, não é? O amor ágape do Senhor veio com força. Te pega de vez, e aí você com quantos anos estava lá? Eu já estava com 24 anos. Qual a ideia que você tem? Você vai fazer o que agora com essa ideia? Eu digo, eu vou fazer, já que eu fechei com Deus aqui, o que é que você pensou em fazer logo assim? Nessa hora, eu estava decidido de ser aquela pessoa que eu nunca fui. Sim.
Aquilo que eu fui para o mundo, eu disse para Deus, eu farei para o Senhor Aleluia. muito mais. Muito bom. E desde aquele dia eu tenho feito. Com toda a minha força, com toda a minha intensidade, com a saúde que Deus tem me dado, com a inteligência, com a ajuda de pessoas, porque eu não consigo fazer só. Verdade. Nada do que eu tenho feito em todos esses anos como pastor, como líder, eu não tenho feito sozinho. O casamento vai surgir só depois de Jesus? Depois de Jesus. Vamos contar já então sobre o casamento e sobre o trabalho que você desempenha com muito amor e com muita facilidade. Fala das filhas também daqui a pouco, Falo. viu? Porque hoje tem uma aí, assessora sua. Isso. Nossa, tá aí preparada. Lindíssima. Preparadíssima. Deixa eu pedir aqui, por gentileza, quem hoje está fazendo a nossa transmissão aqui é a minha amiga Yasmin, talentosíssima aqui. O Pedro hoje está coordenando aqui. Vamos lá, Yasmin, por gentileza, coloca para mim Evogard Saúde. Evogard Saúde é a empresa de saúde que toma conta da saúde da minha casa. E eu estou muito feliz com os serviços que eu tenho. Deixa eu contar para você, não é sobre um testemunhal, é sobre um testemunho. A Evogard é uma empresa que vai te dar tranquilidade, paz e toda a atenção devida que você pode precisar. Através do telefone. Você vai pegar o telefone aqui e vai marcar sua consulta. Você vai pegar o telefone e vai ser atendido via telemedicina. Com o seu telefone, você também vai ter a oportunidade de indicar para outras pessoas e ainda se tornar aquele que vai ganhar um dinheirinho. Gente, tomando conta da sua saúde, tomando conta da saúde da sua casa. Olha, são mais de 23 especialidades que estão à sua disposição. A Evogard Saúde coloca 70 mil pontos de atenção espalhados em todo o território nacional. Você pode fazer o plano em Fortaleza e usufruir do benefício no Rio, Brasília, São Paulo, onde você for. São mais de 70 mil pontos de atenção médicas para você. Além de também 3 mil médicos cadastrados para atender você sempre que você precisar. No prazo de até 5 dias, você já pode fazer a sua primeira consulta, ligando hoje, aqui, mandando mensagem no 99963-0053. 99963-0053. Anote aí, por gentileza, 85 é o DDD 99963-0053. Você da região metropolitana, de onde estiver me ouvindo agora, você vai ter condição de fazer o seu plano, sim. Para auxílio, atenção, hein, gente, de odontologia, também você vai ter. Descontos nas redes credenciadas, também. Há ainda desconto em posto de combustível quando for abastecer. Tem postos credenciados. Se você um dia e alguém da família vier a precisar de um serviço de tratamento fúnebre, cortejo, velório, vai ter também, porque o plano pensa em tudo. Pensa em te dar saúde, vida, plenitude, paz e também te dar garantia de tranquilidade na hora que chegar o sinistro que alguém precisar. Ok? Pegou a informação? Então não deixa passar não. Essa história do SUS, você está cansado, eu sei. Minha amiga, alô minha tia, minha avó, você coisa linda, princesa de Deus, pai de família, tá dizendo o seguinte agora, eu não aguento mais ir no SUS. Lá é peia, a gente vai e demora, fica no sol, pega a senha, o médico atende, depois dá uma necessidade de você fazer algum exame de imagem, não é? Já pensou? E aí o tempo vai demorar para você fazer, quando chega lá a máquina está quebrada e você não consegue fazer. Terrível, hein, gente? Com a Evogard, você resolve tudo isso através do aplicativo na palma da sua mão. 999630053. Vamos de volta aqui? Vamos lá com meu amigo pastor Douglas Soares. Atenção, hein? Agora é a hora de falar sobre os benefícios de servir a Deus. Eu quero saber quanto tempo eu tenho, Yasmin. Por gentileza aí. Pedro, consegue ver para mim aqui quanto tempo eu tenho? Nós estamos na regressiva. 25 minutos ainda temos de programa? Muito bom. 25 minutos para contar essa história que vai ficar na sua responsabilidade. Jesus entra, muda a cabeça, muda a mentalidade, muda tudo. E aí? Começa a aparecer novas atitudes, não é? Você vai viver o processo de mudança de mentalidade, mudança de mente, a metanoia vai acontecer e você decide fazer o que então? Eu decidi mudar de vida, né? A primeira coisa foi, olha, eu vou mudar de vida. A decisão ela é interna, né? Você toma aquela decisão verdadeira e diz assim, agora eu vou mudar tudo. Mudei a aparência, mudei o estilo de vida, mudei tudo. E Deus ele tem gerado muitos benefícios até hoje. Um deles foi encontrar minha esposa, né, pastora Carleane, né, que nós se encontramos jovenzinha ali na igreja e foi gerado ali uns dois, que é algo muito, muito maravilhoso dentro de um relacionamento de jovens, é que
quando o relacionamento ele é de Deus entre dois jovens, esse relacionamento cresce em Deus. Não tem como... Às vezes você percebe que o homem é uma coisa, a mulher é outra, e quando se junta dá aquele jogo desigual. Um vai para um canto, outro vai para o outro, pensamentos diferentes. Eu e a pastora Carliane, nós temos a mesma chamada, Que legal. nós temos a mesma força, temos o mesmo entendimento, e nós nos encontramos na igreja. Olha aí, você Fomos- encontrou ela lá na igreja, Na igreja. ovelhinha e tal. Ovelhinha de Jesus. E aí você chegou e meteu o chaveco. Foi um negócio assim bem interessante. Nós fizemos uma oração, passamos 3 meses orando. Legal. Aí Deus foi confirmando no meu coração e no coração dela, né? E o Senhor nos proporcionou muitas bênçãos, 2 filhas queridas. Já somos casados há 21 anos. Muito bom. Né? Uma bênção, a nossa filha mais velha, que é a Ada Axa, Ó, né? Ada, aquela que traz a Muito prosperidade, e Axa, prosperidade na rocha. meu Deus do céu. então. Ô, Ada Axa, o nome já está colocado à disposição aqui de forma profética. Daqui a pouco você vai ver o que vai aparecer de gente com esses nomes também aí, pode ter certeza, Com né? certeza. Porque quem não vai buscar, quem não vai ler, quem não vai pesquisar e no original não vai tirar um proveito de uma palavra liberada dessa, recebeu aqui agora Recebeu. essa palavra profética que está dizendo, nossa, essa moça está abençoada, o pai colocou o nome. Foi pensado pela mãe? Ou a mãe foi, quem foi que pensou no nome? Primeiro, elas são, essa Axa é filha de Caleb, Sim. né? Que ela reivindicou dos Claro, os pais direitos. as posses, Sim, né? sim. E quem deu o nome foi o apóstolo René Terranova. Muito bom. Em um momento profético, ele falou, ele lançou um decreto profético que eu recebi nos céus de Porto Seguro, o útero da nação brasileira. Eu estava lá num congresso com ele e ele lançou essa palavra. E minha filha mais nova é a Bianca. Essa sim foi a mãe que escolheu. E aí, com essa vida na igreja, com essa vida em Deus, a pastora não chegou para você pastora, não. Ela chegou uma adolescente, uma jovem. A jovem. Pronto, uma jovem que você vai ali, começa a orar. E ela também pensava em avançar no ministério? Sim, quando nós começamos ali a trabalhar com adolescentes, que foi a nossa primeira, foi o bate-pronto ali, o inicial do nosso ministério, Tá, da missão inicial de vocês. foi colocado para nós cuidarmos ali dos adolescentes, né? Que adolescente é fundamental. Sim. Adolescente é maravilhoso, né? Legal. E a gente começou a trabalhar com adolescente ali na igreja. Só que a gente era só amigos. Sim. Só amigos. E passamos ali o início Legal. do relacionamento, do compromisso. Vocês iam discutir os temas que iam ser trabalhados, Isso, abordados, as isso. dinâmicas e tal, toda a atividade. Começamos ali com a oração, todo sábado de manhã tinha oração e tudo. Sei que fomos crescendo em Deus, até surgir a sede no coração, o desejo no coração de um episcopado, né? Legal. A chamada pastoral. Mas nós começamos o nosso ministério com jovens, trabalhando com adolescentes. Quando você fala do ministério, da chamada para o ministério, você tinha esse desejo logo quando chegou, quando aceitou Jesus? Você já pensava, um dia eu vou ser do altar também, eu vou ser um homem que vai viver essa vida intencional? Ou não? Você só queria amar Jesus, mas não sabia para onde ia? Como é que era? Quando eu vi os pastores pregando, eu achava muito interessante. Cara, esse cara deve ter estudado muito. Esse cara deve ter orado muito. Isso deve ser algo que eu devo perseguir. Muito bom. E eu olhava e eu falava, ó, eu vou orar a Deus. E orava a Deus mesmo. Senhor, se for de Deus, né, me coloca ali, me levanta Legal, como um pastor. forte. E Deus Fez. fez. Tá aí, Deus vive fez. essa intencionalidade agora no Isso, altar de Deus. Isso. Você acredita que a modernidade dos dias atuais tem tirado o foco e o desejo dessa juventude nova, geração Z, né, que vem aí crescendo, de não servir a Deus no altar, de não aceitar o episcopado? Como é que você percebe isso, o senhor que trabalha com jovens e tem percebido? O que é que chega no gabinete, no papo, é a turma dizendo, não, pastor, eu não quero, eu estou fugindo. Você acha que tem sido fragilizado o ministério, o chamamento para a missão desse jovem, porque são muitas distrações? Infelizmente, Renato, é algo que nós se deparamos agora de uns 10 anos para cá. Eu sou de um tempo, acredito que você também, Sim. você que é um comunicador, é um pastor, Sim. tem acesso a pessoas. Eu sou de um tempo que você chegava no ministério e você falava assim, levante aqui sua mão, você que quer ser um líder de célula, você quer ser um líder de pequenos grupos. Eu sou desse tempo que todo mundo gritava e falava, eu quero ser. Hoje não. Hoje
um dos maiores desafios da igreja Nossa. é levantar novos líderes. O senhor está falando algo que está mexendo com a minha cabeça aqui. São novos líderes serem treinados, moldados, apaixonados pelo reino. E essa é a dificuldade hoje dentro do evangelho e também dentro da juventude. Sim. Dificilmente hoje você tem que peneirar, é muita peneira ali para você achar um ou dois que desejam, que querem. No meu tempo, que eu estava ali iniciando meus passos fundamentais dentro da igreja, tinha vários amigos meus do meu tempo hoje estão ministrando. Antes da gente começar aqui o programa, a gente estava falando de um amigo. Sim. De um amigo que está ali, voltado, que é do mesmo tempo que eu, e vários estão em igreja, mas hoje. Hoje eu oro, dentro dessa geração X, Z, que está aí, a minha filha, por exemplo, ela tem ela tem a chamada, é perceptível, mas vai chegar uma hora que ela vai ter que tomar a decisão dela. O que é que eu vou fazer? Eu projeto, eu oro para que ela siga uma rota, mas sem abandonar a chamada que o Senhor tem para ela. Então, hoje em dia, essa dificuldade ela é tamanha, mas tem algumas coisas. Frustrações com líderes, frustrações com pais, né, dentro de casa, que infelizmente, as maiores guerras estão dentro do lar. Né? O pai é da igreja, a mãe é da igreja, mas dentro de casa não dá o testemunho para os seus filhos. Entendeu? Então, isso gera líderes frustrados, isso gera pessoas que... Deus me livre, eu não quero ser líder não para não ser assim igual fulano e beltrano. Rapaz. Então, você vê também, eu falei de distrações aqui, são diversas. Você vê também esse movimento permissivo de pais que tem dado oportunidade, concessões aos filhos para fazer tudo que quer, quando na realidade está faltando, eu acho que um pouco mais de cobrança, está ficando tudo muito permissivo, é assim? Perfeito o que você está falando. Até interessante, eu vou usar mais uma vez a minha filha. Eu preciso usar porque hoje eu tenho uma adolescente dentro de casa. E todo mundo comenta, adolescente é isso, aborrecente. Uma das coisas que eu vou falar, eu não gosto quando chamam um adolescente de aborrecente. Eu acho a adolescência maravilhosa. Perfeito. Entendeu? Então, você sabe que o adolescente ele tem aquele problema ali, aquela situação, é a mudança, etc, etc. Mas uma das coisas eu uso muito com a minha filha. A minha filha, ela gosta de malhar. Ela gosta, eu gosto de ir para academia, Legal. não sei o que e tal. Tudo bem, ela vai para academia, vai comigo. Mas também tem uma coisa, para ir para academia tem que ir para o culto. Bom, muito Para ir bom. para academia tem que estar na célula. Deu uma escala de preferências com obrigações. Pronto, se não for para a célula, não vai para academia. Tá. Não pode ficar só assim. Não pode. Hoje em dia está muito liberal. Vou só registrar algo aqui, irmão, você que está assistindo, você que é pai, você que é mãe. Olha, existe uma arma que pode destruir toda a sua casa e toda a sua família. Chama-se celular. A minha filha, Renato, ela sempre quis um celular. Desde 10 anos, ali, 9 anos e tudo. Ela, papai, eu quero um celular. Vai chegar a hora. Só foi receber um celular com 14 anos de idade, ali, tudo monitorado. Por quê? Nós sabemos por onde entra, nós sabemos que tira o foco e etc. Então, algo hoje, infelizmente, que tem acontecido é essa facilidade, os pais muito liberal. Não estou dizendo que controlar 100% de seus filhos, mas monitorar, andar por um padrão, direcionar. Isso tem que ser falado. Muito bom, perfeito. E eu estou caminhando para o fim aqui agora. Quanto tempo a gente tem, Pedro, ainda aí? Tá faltando quanto tempo? Dá uma ajuda aqui, Eliezer. 5 minutos? Estamos caminhando para o final. E eu estou muito feliz, você também do outro lado aí, acompanhando a história do pastor Douglas Soares aqui, que é um querido. Abriu o coração contando sobre o seu começo, a paixão pelo time de futebol. Depois, o amor que ele encontrou em Deus. E esse amor que ele encontra em Deus proporciona todas as outras maravilhas que ele vai viver. Fala com facilidade da sua esposa, dos filhos, das filhas, e aí aqui abre o coração falando ainda também e ajudando essa mãe que talvez esteja com um problema no dia de hoje, dizendo, eu dei o telefone mais cedo para minha filha, eu fiz isso de uma forma errada. Para que a gente possa fechar aqui, eu sei que o senhor tem um evento de jovens daqui a pouco acontecendo, quando é o calendário?
1 e 2 1 e de 2 agosto. de agosto. 1 e 2 de E agosto. esse evento de jovens reúne muitos jovens em Fortaleza. Isso. Eu acho que eu vou ter que voltar em outra Sim, oportunidade, depois. porque Esse foi evento- rápido. Esse evento vem com quais convidados você vai trazer? Ó, eu vou estar trazendo os pastores que são líderes, coordenadores do Jump Brasil, Tá. pastor Elcio e pastora Larissa. Vou estar trazendo também de convidados de música o pastor José Luiz, que é um levita. Vou estar trazendo também o 2 Metros, né? Muito que é um bom. que está bem na tendência dos evidência. irmãos. E a banda Jump Ceará, e tem um monte de convidados aí. Legal, muito bom. Então vamos fazer o seguinte, esse tempinho que a gente resta aqui, eu queria que o senhor desse agora, como pastor de jovens, pastor de senhores e de senhoras, pastor, uma mensagem que desse motivação para essa pessoa, essa mãe que talvez esteja muito cansada, triste, aquilo que Deus coloca no coração do senhor para a gente fechar aqui o nosso programa. Amém, Renatinho. Primeiro eu quero te agradecer pela Feliz oportunidade. demais. Foi maravilhoso estar aqui com você. Muito bom te ver, te Legal. rever. Você tem um astral tremendo e maravilhoso. É uma pessoa que é bom a gente caminhar, Legal. é bom a gente conversar, porque nos coloca para cima. E você, homem de Deus, mulher de Deus, pai, mãe, olha, acredite nos seus filhos. Acredite, invista, converse, chame para conversar, sente na mesa para comer junto. Olha, uma das coisas que eu tenho percebido muito, os pais não têm mais tempo. As pessoas da família, quando chega do trabalho à noite, pega ali aquele celular, um senta no quarto, outro senta na sala, outro senta na cozinha e todo mundo ali fica calado. Olha, a partir de hoje, toma uma direção e, por favor, recebe aqui essa orientação. A partir de hoje, senta com todo mundo da tua família para tomar café da manhã, para almoçar ou para jantar. Pelo menos uma vez por dia, senta todo mundo da família, conversa, compartilha as coisas do dia, compartilha as dificuldades, compartilha as soluções e eu garanto que Deus fará grandes coisas, tá bom? Mas não esquece, seja direcional, estude, busque conhecer mais os seus filhos, dê oportunidade para eles falarem, mas também, se for necessário, chamar atenção, doutrinar, faça isso. Não perca sua autoridade, pai, não perca sua autoridade, mãe, ali, de olhar olho no olho nos seus filhos e dizer o caminho correto que ele deve andar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, eu estou muito feliz aqui em receber você, meu amigo, pastor Douglas Soares. Sou seu fã, eu sou seu admirador, pode ter certeza. É um cara que você precisa conhecer, a rede social apareceu aí, você pegou o nome dele aí, eu tenho certeza que vai virar cortes e a turma vai compartilhar. Hoje vai ser um dia daqueles muito especial também, amanhã, quinta-feira, eu estou de volta com você, mas eu deixo aqui a oportunidade de você entrar no nosso Instagram, Renato Soares, que aparece aí, no nosso YouTube também. Compartilha a nossa mensagem, curte, segue e se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos firme. Fazer uma foto ali que o meu amigo Pedro tá batendo. Sorrisão pra foto aqui. Olha aí. Aê, maravilha. É isso aí. E agradecer o carinho de todo mundo, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Tem uma noite maravilhosa, uma noite abençoada. No rádio, aí você continua ouvindo a programação na Rádio Líder 92.1. Aqui no canal, no nosso Olhe nos Meus Olhos, você vai ver quando você quiser. Tem vários outros episódios também, vários outros programas que você pode acompanhar. E na TV, continua aí, que daqui a pouco tem uma programação especial para você. Um abraço, tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã. Valeu.